Estamos iniciando mais um Veteranos Futebol Clube, sempre com apoio cultural de Ambrai Distribuidora. Ambrai Distribuidora fica ali na Avenida Elvio Basso 1480 e seu telefone é 32 11 42 22. Inicialmente vamos apresentar aos nossos telespectadores a 13ª rodada da nossa 28ª Copa Amizade, que tem seus seguintes jogos agora já para o próximo sábado, dia 7/11, categoria 40 anos, que já inicia aí o seu retorno da segunda fase, com os seguintes jogos. Pela chave A, jogarão lá no São Paulo Grêmio Independente, no Gauchão 1, Milo do Morro e Parque Pinheiro Machado. E pela chave B, no 14 de julho, jogarão Juventude e Tecnosul. E no 2 de novembro, Amigos do Pintado versus Ceará. Pela categoria 45 anos, a 13ª rodada, jogarão lá na Figueira 2, Palmeiras e Ceará. No Charrua, Associação dos Funcionários do Expresso Medianeira versus Mercúrio. No Gauchão 2, jogarão Dores e Liverpool. Na Vila Esperança, Vitória e Santa Maria. No Juventude e Paysandu. No Grêmio e Chamongo. No Montese e Parque Pinheiro Machado. E na Figueira 1, Figueira e Locomotiva. Folgando, portanto, a equipe do Charrua. E a 13ª rodada, que acontecerá no próximo sábado, agora dia 7/11, pela categoria 50 anos, apresenta os seguintes jogos. Na Vila Esperança e Atlético. No Gauchão 2, União Santamarense e Cazuza Grêmio. No Montese, Chamongo e Paysandu. No Imembuí América. No Gauchão 1, Estrela e ATC. No Juventude Balneário Bela Vista. Nas Dores e Aliado, folgando, portanto, a equipe do Charrua. E vamos falar da categoria 55 anos. Pela chave A, jogarão Dores e América no Passo da Ferreira, 2 de novembro em São Miguel Charlotte. E pela chave B, jogarão no Imembuí, ATC Imembuí Figueira. E na UFSM Avenida e a UFSM. E vamos falar agora da categoria 60 anos, com os seguintes jogos. Na Figueira 1, jogarão Biomédica e Carvão Gaúcho. No 2 de novembro, Gauchão e Aliado. No São Paulo, ATC Imembuí Figueira. No Charrua, Boca Maldita e Ferroviária. E agora vamos apresentar os gols de Dores 2, América 0. Jogo esse que aconteceu no sábado lá no Clube Dores. Os gols foram marcados pelo Giovani e o Dalla Porta. Autorizado pelo Adriano. Coloca a bola na área com perigo, vai subir ali. Subiu e o gol! Gol! E é das Dores! Giovani é o nome dele, camisa 9. Colocou no fundo da meta do goleirão Herão, de cabeça, fazendo 1 para as Dores, 0 para a equipe do Imembuí. Agora o Dalla Porta aciona o Giovani em condições, na disputa ainda com o sistema defensivo, levou a melhor, ainda o Giovani está sozinho, levou a melhor, vai ser o goleiro, sobrou para o Dalla Porta, vai fazer, bateu e o gol! Gol! E é das Dores! Dalla Porta numa jogada sensacional do Giovani. 2 para as Dores, 0 para o Imembuí. E em seguidinha estaremos de volta com mais Veteranos Futebol Clube. Centro de Valorização da Vida Bom Dia? Estou aqui para lhe ouvir. Os voluntários do CVV Santa Maria prestam um serviço de apoio emocional gratuito e sigiloso a todos que desejarem compartilhar seus sentimentos.
Estamos de volta já com o Veteranos Futebol Clube, sempre com o apoio cultural de Ambrain Distribuidora, que fica ali na Avenida Elvio Bastos 1480 e seu telefone é 3211-4222. E agora com o nosso convidado especial de hoje, que convidaram nossos telespectadores, realmente uma pessoa que nos dá muita satisfação em termos aqui no nosso Veteranos Futebol Clube, Roberto da Costa. Tudo bem, Roberto? Prazer estar aqui contigo, muito obrigado pelo convite. Ok, o Roberto, que é atleta lá da equipe do ATC, categoria 50 anos, o Roberto que já teve várias passagens aí pelo nosso futebol de veteranos, iniciando no Liverpool 35, é isso aí, Roberto? Eu recebi um convite do Salles para começar com uma exceção da equipe 35, né, nos veteranos, que eu não jogava. Gostei, joguei um tempo lá no meu amigo Salles lá, infelizmente eu não consegui nenhum título, né, porque naquela época era Só uma questão, Roberto, do Liverpool. Esse Liverpool que tem o título de hoje é o segmento daquele Liverpool do Salles no início de 35? Era ele, o Feltrinho? Ele é mais ou menos daquela turma alguns, eu acho que talvez ali aquele rapaz ali do cachorrão lá debaixo da Borges, como é que é o... Nada Borges... Bom, eu me lembro que era o Feltrinho. O Tatu é um dos remanescentes daquela época. Tá, você conhece. Porque na realidade, na época que eu joguei no Liverpool, quem fazia o time que ajeitava era o Salles, do mercado ali, do açougue ali. Sim. O Salles era o que corria atrás, o que fazia tudo. A gente tinha um time bom. Infelizmente eu não consegui nenhum título com o Salles, depois que eu saí lá do time dele, acho que eles conseguiram um título lá contra o Figueira lá nos 35, numa final, eu lembro, até foi uma final, acho que foi 3-2, ou foi 2-2, foi coisa assim. Mas foi a primeira passagem minha pelos veteranos, né? E depois, Montes? Depois daquilo eu já estava na exceção dos 40, tinha que subir, o pessoal queria que eu ficasse, eu não quis. Aí o Pedro Rego, meu amigo, né? Pedro Mandrake, mais conhecido, daí ele me convidou, Roberto, vamos lá para o Montese. Eu digo, olha Pedro, não conheço ninguém lá, mas vamos embora, a gente não conhece, mas faz amizade fácil, né, tia? E a gente foi para lá, graças a Deus, conheci pessoas lá muito boas, Sacol, o Schittler, o Gerry, sabe, pessoas que até pouco tempo estavam lá no Montese ainda. A gente tinha um baita de um time, a gente montou um grupo muito bom, sabe, e graças a Deus a gente ganhou, acho que 3 ou 4, 5 títulos a fio lá, sabe, então foi a minha segunda passagem pelo time de veteranos, né. E depois ingressou nas Dores. E depois assim, tu vê, o Pedro saiu lá do Montese. Foi para as Dores. Foi para as Dores. Aí, levou. Quando eu estava passando para a exceção dos 45, também recebi o convite do Pedro para mim ir lá para as Dores. Mas ali no 45 das Dores, ali foram vários títulos ali que vocês conquistaram, né? Quando eu comecei ali, nós ganhamos 4 títulos, um atrás do outro, assim, a fio, praticamente. Eles tinham perdido um título pro Montese, quando eu fui para lá. Eles tinham perdido pro Montese, os 45, e no segundo ano que eu fui pra lá já ganhamos. Nós ganhamos 4 títulos seguidos, assim, né? Ganhamos acho que 2 verão e 2 amizades na época. Aí depois nós perdemos um, que eles fizeram aquele esquema que não podia, parece que se não fosse sócio, não podia jogar na equipe. Aí a gente perdeu um título, sabe? Depois nós ganhamos mais 2 títulos seguidos. E aí o último ano que eu joguei lá, nós perdemos pro Liverpool. Lá na Figueira. O Liverpool tinha um time bom, muito qualificado, e nos ganhou a final lá. Aí depois do seu ingresso veio para a categoria 50 anos no ATC. Como é que foi essa sua passagem das Dores para o ATC? Na realidade assim, o pessoal acha que eu tive algum problema nas Dores e eu não tive problema lá. Na realidade nas Dores eu só deixei amigos, sabe? Então, o que aconteceu? Eu era a exceção dos 50 já, eu estava com 40 e... Mas tinha um convite do Imembuí nesse meio. Não, assim, eu graças a Deus eu tenho muita amizade dentro do futebol amador, tenho muito conhecimento, e todos os times que eu passei, o pessoal sempre me convida, sempre quando termina um campeonato o pessoal me convida, tanto é que o TS já me convidou, meu amigo. Ô Roberto, eu não vou apertar, mas se tu quiser voltar a jogar com o Luiz comigo, eu joguei com ele lá nas Dores, né? Nos 45. Nos 45, ele foi meu treinador lá, ganhamos título também com o TS lá. E ele me convidou, já tinha me convidado em outras equipes também que ele passou, ele me convidou. E eu recebo o convite, sabe? Não é que a gente jogue bastante, o problema é que a gente tem muita amizade, o convívio nosso, o pessoal conhece a gente como pessoa. E nisso aí, Roberto, eu acho que tem uma coisa que é de suma importância nesse nosso futebol de veteranos, que é a amizade. Isso, e a gente que está lá, vocês que jogam, eu agora já tive que abandonar também. Então eu acho que realmente isso aí é uma grande satisfação que dá para a pessoa, seu final de semana, realmente se projetar até os estádios e ter essa certeza e a segurança de chegar lá, ser bem recebido, bem acolhido e participar do principal, que é o futebol. Mas isso aí também, dentro do nosso futebol de veteranos, a gente sabe que a pessoa, se não tiver um condicionamento, uma certa precaução a nível principalmente da saúde, é difícil, pela idade, às vezes que as pessoas conseguem atingir. Nós temos aí atletas aí de 73 anos que desfilam aí
no final de semana. É verdade. Nesses nossos campos aí do nosso futebol de veterano. E você, eu sei que é um atleta que se condiciona bem para realmente chegar lá e se apresentar. Tu é um pouquinho vaidoso nessa parte, né, Roberto? É assim, ó, eu sempre digo, tudo que tu for fazer, tu tem que fazer sempre, procurar fazer bem feito, sabe? Eu tenho esse pensamento comigo. Se eu me proponho a fazer alguma coisa, eu tenho que tentar fazer bem feito. Já que a gente tem uma qualidade técnica, eu digo assim, limitada, sabe? A gente tem que, de alguma maneira, compensar. Vai diminuindo cada vez mais. Vai diminuindo. É o cérebro pensa. Exatamente. Então, o que a gente tem que fazer, Tia Emilson? A gente tem que tentar se condicionar fisicamente. Eu, graças a Deus, eu me cuido, tenho uma saúde boa, eu não bebo, sabe? Eu procuro, naqueles dias de jogos, me cuidar um pouco, até porque a gente tem companheiros ali que foram profissionais e que se destacam por causa da parte técnica. Então, a gente tem que tentar acompanhar eles, pelo menos na parte física, para poder jogar, ter uma chance de jogar, porque senão o Roberto só joga naquele time por aquele motivo. Então tu tem que jogar, te sentir bem, tu tem que jogar sabendo que tu tem condições de jogar. Ainda mais um time como o ATC, um time qualificado, um time que tu sabe que sempre chega. Infelizmente o coitado do Vilmar investe e não conseguiu um título, a gente está tentando ver se consegue. Teve um título, né, na Copa Verão. Mas assim, a Copa Amizade ou Copa... A antiga prefeita. Mas se Deus quiser, a gente está trabalhando para isso, talvez... Se acontecer esse ano, beleza, mas eu acho que até o ano que vem a gente já vai ter uma estrutura um pouco melhor, e os jogadores vão estar mais conhecidos um com o outro, né? E tu sabe que para ganhar título tem que ter além de ter um time bom, tu tem que ter também um certo conhecimento de um atleta com o outro. No Montes foi assim, nas Dores foi assim, e eu acredito que no ATC não vai ser diferente, a gente vai conquistar títulos, mas vai demorar um pouquinho talvez. E Roberto, essa situação que o ATC está enfrentando, essa dificuldade aí, que o Vilmar Tambra realmente às vezes não, ele investe bastante na sua equipe e consequentemente não tem o resultado positivo que é conseguir os títulos. Eu acho, Roberto, que sempre vocês encontram uma grande resistência, não desprezando os outros adversários, mas o grande concorrente continua sendo as Dores. Sim, ó, eu como a gente tinha conversado antes, eu fiquei lá dentro das Dores 5 anos. Sabe, eu conheço todas as pessoas que estão lá dentro, eles levam a coisa a sério, sabe, eles não pedem título, mas eles pedem que a pessoa, pelo menos que vá para lá com a intenção de ganhar títulos, não é participar de um campeonato, e eu acho que está certo, eu acho que, como eu falei, tudo que a gente se propõe a fazer, tem que tentar fazer bem feito. A primeira coisa que eu perguntei para o Vilmar lá, quando eu fui para a ATC, vocês vão participar do campeonato ou vocês vão almejar títulos? Não, Roberto, a gente quer chegar num título, então eu sou companheiro, eu estou junto com vocês, se a gente não ganhar vai ser a consequência, mas eu vou estar lá do lado de vocês, tentando ganhar o título, tá? Até porque a gente sabe que tem um adversário muito forte, poderoso, que é a equipe das Dores, eles investem, eles têm patrocinador, que é a coisa mais difícil de conseguir, até eu sei que tem, porque eu fui um dos patrocinadores na época dos 45, tu entendeu? Então eles puxam, sabe, da revista, eles puxam e investem no futebol. Eu acho que não estão errados, eu acho que é a coisa certa. E o Vilmar, sabe, eu digo para ele, pô, Vilmar, tu merece ganhar um título, é um abnegado, tu tá sempre ali, tu ajuda, tu sabe, tá sempre ajudando e tu merece. Ele pouco joga, tu sabe que ele não é de jogar e nem faz questão de jogar. O Vilmar é a parceria, é um cara 100%, é um cara que eu admiro. Eu disse isso para ele, sabe? Roberto, esse ATC agora que tu vem beliscando esse título aí, vocês veem do empate no Charrua lá de 0-0, um empate que não estava nas pretensões, por quê? Que poderia ainda almejar a primeira colocação, porque as Dores agora dão uma folgada, e vocês já folgaram na competição. Ou seja, as duas únicas equipes na categoria 50 anos que não tiveram ainda nenhuma derrota. Mas o ATC teve 13 empates e as Dores 2. Agora fica difícil de recuperar isso aqui, né? Esse empate não estava nos nossos planos, mas a gente esbarrou numa equipe muito qualificada, uma equipe guerreira. Eu disse para eles, né, a gente conversou no final depois lá, que eles foram muito guerreiros, eles não se entregaram nunca. Nós jogamos assim, ó, eu acho que dos 90 minutos a gente jogou 70 dentro do gol deles. Infelizmente a bola não entrou. Eles no finalzinho, aos 90, eles tiveram uma chance cara a cara com o goleiro, que só caiu no pé do jogador errado, porque se cai no pé de qualquer outro, o cara fazia, nós ia perder o jogo. Então eu acho assim, ó, dos males o menor, porque nós podíamos ter ganho deles, mas a gente podia ter perdido também, sabe? Ok, então em seguidinho a gente volta com mais assuntos aí com o Roberto da Costa. Centro de Valorização da Vida Bom Dia, estou aqui para lhe ouvir. Os voluntários do CVV Santa Maria prestam serviço de apoio emocional gratuito e sigiloso a todos que desejarem compartilhar seus sentimentos.
Estamos de volta com o Veteranos Futebol Clube, sempre com o apoio cultural de Ambrai Distribuidora. Ambrai Distribuidora fica ali na Avenida Elvio Basso 1480 e seu telefone é 3211 4222. E agora vamos absorver os conhecimentos que o Roberto da Costa tem, além do futebol de veteranos, que ele é um atleta que participa da categoria 50 anos, como já ele explanou para os nossos telespectadores. E agora nós vamos falar de uma coisa que vem desde criança. Eu vejo ele praticar isso, porque tenho uma amizade com ele desde piá, e a gente agora vai buscar do Roberto o que realmente ele nos traz para falar sobre turf. Então é uma situação que ele convive não só aqui em Santa Maria, através de informações, Porto Alegre e até Rio de Janeiro. Então o Roberto está no Brasil inteiro ainda buscando algumas novidades que o turf realmente proporciona, realmente quando se trata de vitórias. Então nada melhor, vamos tentar explorar um pouco do Roberto sobre o turf. Roberto, o nosso turf aqui realmente está em situação crítica, ou seja, tem volta ou não tem volta, Roberto? Essa pergunta eu já respondi um monte de vezes e o que eu falei nas outras vezes eu vou continuar falando. Do meu ponto de vista, eu acredito que não tenha mais volta, sabe? A gente torce de coração que o Jockey Club volte, porque era uma das poucas tardes de lazer que a gente tinha no domingo, porque Santa Maria é muito pobre nessa área de lazer, porque não tem onde ir. Se não for futebol profissional, se não for, porque o amador nosso é sábado, quer dizer, o domingo fica vazio, não tem o que fazer. E Santa Maria não investe em áreas de lazer, são pouquíssimas, e as que tem ainda não tem condições, que nem lá que eles fizeram uma área de lazer dentro do nosso jockey, mas não tem condições de levar uma criança longe, está sujeito de perder criança no meio do mato lá, porque é uma piada, a gente tem que falar isso aqui, né, porque eu sou morador daquela área lá, moro perto, então a gente sabe da situação que está aquilo lá. A gente torce que o Jockey Club volte, que um outro prefeito assuma isso aqui, que vai investir. Eu acredito que numa outra área não vai ter dinheiro para comprar, talvez investir ali dentro mesmo, fazer um jockey, manter junto com aquela área do parque ali, talvez saia um Jockey Club, porque a estrutura está pronta. Mas ali, então acho que ali fica difícil, ali, tudo em consequência desse balonismo que acontece ali, já é uma coisa definida, que todos os anos vai ter. Eu acho que para ter uma condição assim favorável, para que haja uma perspectiva de uma existência de um novo Jockey Club aqui em Santa Maria, tem que ter uma área diferenciada daquela ali. Não, assim, tia, sem dúvida, a gente, se perguntassem para mim hoje, tu quer ali dentro, tu quer uma área diferenciada? Claro que sim, a gente quer, até porque a nossa pista ali era muito precária, e tu como turfista que foi muitos anos, e talvez continue sendo ainda, entendeu? Tu conhece aquilo ali melhor do que ninguém, tu sabe, tia, assim, ó, eu te fiz o convite para te voltar, de repente a gente ser sócio, sabe? Então, assim, ó, sabe da precariedade daquela área, mas a gente torce, assim, que mesmo precariamente tem alguma corrida, sabe? Porque se for comprar uma outra área, fazer uma nova estrutura, isso requer muito dinheiro. Talvez a prefeitura não tenha esse valor para investir numa área, numa outra área. Vai ter que existir uma lei para... Eu acredito assim, eu sou meio leigo nesse assunto, mas eu acredito que vai ter que existir uma lei ou algum documento e que eles possam comprar uma outra área e fazer uma nova estrutura, porque o Jockey Club não tem dinheiro para isso, sabe? Mas a gente torce que volte o jockey, a gente se criou ali, a minha vida inteira, me apaixonei por cavalo ali dentro, sabe? Até hoje a gente vai lá e chega a dar uma dor no coração de olhar do jeito que está aquilo lá tirado. E onde é que foi, Roberto, que esse Jockey Club errou tanto, não só ele, né? Bagé, Rio Grande, temos aí no interior, acho que só Pelotas e um pouquinho de Cachoeira ali, o resto está liquidado. Infelizmente, tia, assim, ó, eu acho que não foi renovado. Os proprietários, acontecia muita coisa ali dentro que tu foi proprietário, tu sabe. Posso te dar a minha opinião? Com certeza. Eu acho que, já que a gente está conversando isso aí, eu tenho um pouco de conhecimento disso aí também. Eu acho que o grande erro ali do Jockey Club Santamarense foram ali dentro mesmo. Aonde que eu quero te dizer? Dos treinadores e dos jockeys. É aí que eu ia chegar, nesse ponto que eu ia chegar. Ok, então segue o teu raciocínio. A minha opinião, então, vai ser de confrontar mais ou menos igual a tua. Porque aconteceu o quê? Não houve a renovação, até porque assim, tu sabe que a gente mantém um animal hoje dentro de um Jockey Club, seja aqui no Rio de Janeiro ou em Porto Alegre, a gente tem um custo muito alto. E a gente quer um retorno disso, entendeu? Aí o que acontecia? Os profissionais que estavam ali dentro não tinham qualificação para fazer aquele trabalho. Porque se eles fazerem hoje um novo jockey, tem que ter gente qualificada para trabalhar com os animais. Isso vale dinheiro.
Animais que estão dentro de uma cocheira hoje valem dinheiro. Tu não coloca um animal que não vale nada, ele tem raça, ele vale dinheiro, é um PSI. De repente tu pode vender, pode exportar um animal desses, e às vezes cai na mão da pessoa errada. Aí tu imagina assim, tu compra um animal lá que vale bastante dinheiro, larga na mão do profissional que não é qualificado. Acontece qualquer coisa, mas aí que esse animal venha a falecer, morrer um dia. E aí, teu prejuízo. Pra quem é que tu vai apelar? Quer dizer, aí tu desgosta, sai fora. Foi o que aconteceu com bastante gente aqui dentro do Jonas Jockey Club. Sem contar a premiação, que era muito baixa, as condições da pista, os animais às vezes se machucavam na pista porque era muito ruim. Isso foi levando a pessoa assim a se desgostar. E nunca, sempre foi ruim essa nossa pista? Sempre aqui, foi ruim, infelizmente sempre foi, né? A gente não conseguia ter uma iniciação de um potro aqui, porque às vezes o bicho se machucava, tinha que mandar para Porto Alegre. Quer dizer, tudo isso foi dificultando, né? O dinheiro não foi entrando, não tinha estrutura. Roberto, falamos de coisa ruim, agora vamos falar de coisa boa. Você recentemente conquistou para mim duas situações altamente favoráveis. Eu não conheço um turfista aqui do Rio Grande do Sul que tenha realmente, principalmente do interior, falando do interior, que tenha conquistado esse fato recente que você conquistou. Foi ganhar a estatística de proprietário 2014-2015 no Jockey Club do Rio Grande do Sul. Como é que é essa emoção? E já fala da outra, foi ganhador do Turf também esse ano. Pode falar agora de coisas boas, Roberto. Eu primeiro vou começar lá na minha ligação com o Turf, que tu sabe que começou muito pequeno ali no Jockey Club, né? Sabe? Então a gente sempre teve uma paixão. Quando fechou o nosso jockey aqui, infelizmente a gente tinha que procurar algum outro centro porque eu sempre gostei e tem duas coisas que eu já falei que eu sou largo quando Deus quiser ou eu não tiver mais saúde, que são meus cavalos de futebol amador. Sabe? Eu gosto, é uma paixão. Duas coisas. Tá no sangue essas duas coisas, sabe? Então eu procurei, mesmo não tendo aqui, mandei 1 ou 2 animais para Porto Alegre, pra gente brincar lá, até para ver correr, passar fardo na TV, sabe? Mas sem nenhuma pretensão, até porque a gente ouvia falar aqui no tempo do nosso Jockey Club, que jamais um proprietário do interior ganharia uma estatística no Cristal ou em qualquer Jockey Club do Brasil. Isso a gente escutava falar, e eu escutei desde criança lá, o pessoal falar, não, o fulano mandou 10 cavalos, mandou 15 em Porto Alegre, mas não ganhou estatística. Isso eu escutava falar, sabe? Então a gente mandou sem pretensão nenhuma. No primeiro ano, para nossa surpresa, eu com 5 animais, fui terceiro na estatística. Tava perto do Beto Morim também, né? Isso. O Beto tava competindo contigo lá. Aí a gente ficou em terceiro, com 8 vitórias abaixo do ganhador. E o Fernando Silva, que é meu treinador, foi campeão da estatística 2013-2014. O Dego? O Dego. Eu mestre para cuidar. Tu sabe disso. Daí eu conversei com o Dego, fomos lá, a gente fez uma festa, fez um churrasco e disse para ele, Dego, o ano que vem não vou dizer que eu vou ser campeão, porque é muita pretensão, sabe? Mas eu tenho uma coisa comigo, eu te falei no início, tudo que eu vou fazer, eu procuro fazer bem feito, se mesmo sendo um sonho, eu acredito nesse sonho e vou correr atrás. Eu disse para ele, nós vamos brigar por essa estatística esse ano. Roberto, vamos parar com isso, porque eu digo, não, Dego, nós vamos brigar. Ele não estou dizendo que nós vamos ganhar, mas nós vamos investir e vamos brigar. Nós temos 5 ou 6 animais só aqui e nós fomos terceiro. O seu Hélio Santos das Fotos que ganhou a estatística, ele tinha 28 animais. Quer dizer, eu com 5 fui terceiro, ele com 28. Tu entendeu? Nós chegamos na frente do Maluga com 20 animais, nós chegamos na frente do Casablanca e do Presidente Vecchio também com 10, 15 animais, do Duplo Ouro, que são aras famosos lá, a gente chegou na frente. Quer dizer, sem pretensão nenhuma, sem investir, sem procurar. E assim, o que aconteceu? Aí nós começamos a procurar animais com vitórias na boca. O que acontecia? Eu tenho lá o Mauro, que é meu treinador do Rio, e dizia, Mauro, eu preciso comprar um animal que chega aqui e ganhe 1 ou 2 carreiras. E que eu possa depois vender, descartar para reta em algum lugar. A gente começou a fazer esse investimento. Comprava animais, vinha aqui, ganhava 2, 3, descartava. Comprava até para não ficar com muitos animais com muito prejuízo, entendeu? Porque tu sabe que cavalo, depois que ganha, que se enturma, a gente tem que descartar. Aí a gente foi fazendo isso. E foi empilhando vitórias. Mas o pessoal nunca acreditando, vai parar ali. Vai parar, é Paraguai, vai parar, né? Não tem cacife para bancar. E daí, a última vez que eu fui lá, que foi na época do Bento, em novembro, eu lembro que nós estava pau, taco a taco, com o seu Hélio, junto. Aí nós metemos 2 no barbante. Aí os caras, não, essa última luta que ele vai ganhar, não ganha mais nenhuma, a estatística já ganhou, o seu Guilherme ou o Marisa Star, porque não sei o quê. E nós ficamos quietos, eu até acho que sim, até acho que a gente não vai ganhar, nós somos muito fracos, nosso plantel é fraco, sabe? Eu não tenho estrela para ganhar essas coisas. E a gente foi acreditando e foi passando os meses, eles não ganhavam, e daqui a pouco eu ganhava 1 e eu tirava mais uma. Teve uma época que eu estava 5 vitórias na frente deles. Me lembro. 5, aí eu tirei 5, aí eu achei difícil deles me ganhar. Aí quando faltava um mesinho,
que foi a época do torneio das Joquetas ali, não sei se tu lembra. A Josiane. Josiane e a Bárbara Mello tinha 2 joquetas que montavam meus animais. Daí eu tava lá no Cristal e nós tava taco a taco. Daí o que aconteceu? Faltava acho que um mês, faltava 4 reuniões, eu fui lá e 2 no barbante. Bah, eu já fiquei... Te agrandou de novo? Não, me agrandei de novo. Mesmo assim, ainda achava difícil, porque daí o que aconteceu? Quando nós ganhamos aquelas 2, eles começaram a puxar cavalo, que eu não era deles, o nome deles. Aquele esquema que tu já sabe que eles fazem, pra dificultar. Sabe? E eu não, eu sozinho, brigando com toda essa gente. Aí quando faltava uma reunião, o Ari me ligou, o Arroz me ligou, Roberto, não vai lá no Cristal pra comemorar o título, tá uma na frente, vamos fazer uma festa. Eu falei assim, eu só vou fazer festa depois que a gente vencer. E mesmo assim eu ainda achava muito difícil, era uma coisa praticamente impossível. E o pessoal lá dizia que o Roberto não vai ganhar. Mas eu acreditava, mas sempre com o pezinho atrás, com o pé atrás, né, cara? E a gente, depois na última reunião, que eu tinha um cavalo no último páreo, e eles tinham um no penúltimo páreo, e nós, todo mundo reunido lá em casa, eu, família inteira, né, cara, esperando a festa, né, tomara que dê. Aí quando o cavalo deles perdeu, a gente fez a festa, aí a gente acreditou, porque, sabe, mas é assim, ó, é um sonho muito distante ganhar uma estatística em Porto Alegre, sabe? Tu sabe a dificuldade, tu participou do Turf muitos anos, acompanha o Turf, quem não acompanha é difícil, eu comparo a minha vitória, assim, eu sempre comparo agora, a minha vitória. É o seguinte, Roberto, tu junta essas 2 emoções, ganhar a estatística e ganhar um Turf Gaúcho, como é que é? Deixa eu só concluir aqui. Eu sempre comparo a minha vitória com o Rio Grandense ganhando um campeonato gaúcho, ou o Internacional de Santa Maria. Tu vê a dificuldade que só para um torcedor que é meio leigo no assunto de corrida de cavalo, é como se fosse assim, ó, o Rio Grandense sair daqui e ir lá e jogar uma final com o Grêmio, com o Inter e vencer, ser campeão gaúcho. Então, para te ver a dificuldade que é. Vencer o Turf Gaúcho é outra emoção que não tem tamanho. Eu acho que foi a maior emoção da minha vida. Foi mais do que eu ganhar a estatística. Tu entendeu? A gente investiu numa potranca desde novinha, pequenininha, porque um bichinho para correr o Turf Gaúcho, tu vê ele nascer, vê ele crescer, tu doma, tu tá sempre junto. E a primeira vez que vai competir vai ser num Turf Gaúcho. Quer dizer, uma competição só para o telespectador entender, vem cavalo aí do Brasil inteiro competir essa prova. É uma das provas de maior tradição que tem lá no Hipódromo do Cristal, na nossa Porto Alegre. Então, realmente é uma prova altamente difícil e uma conquista muito, muito valiosa. E esse fato, realmente o Roberto teve a satisfação de trazer para nós aqui, turfistas de Santa Maria, de ter conquistado realmente esse Turf Gaúcho. Roberto, antes de encerrarmos o nosso bate-papo, que poderia se estender muito mais, eu gostaria agora de o Roberto se expressasse para os nossos telespectadores. Roberto, empresário Manutec. A Manutec hoje é uma empresa, eu sempre digo que é uma empresa familiar, porque realmente é familiar. Lá trabalha praticamente todas as pessoas da nossa família. Eu, minha esposa, minhas 2 filhas, meu irmão, eu tenho um parente meu que trabalha dentro. Então assim, ó, a gente praticamente procura sempre fazer aquele trabalho com qualidade, para atender o cliente da melhor maneira possível. A gente está há 18 anos naquela esquina nossa, própria. Tem um pessoal treinado para fazer qualquer tipo de trabalho na área de segurança, viaturas novas, em condições de atender o pessoal de Santa Maria. Só para a gente ter uma ideia, as empresas hoje, tu sabe que tá dificuldade das empresas hoje de se manter no mercado. Já fechou 2 empresas de segurança em Santa Maria, não vou dizer nomes, mas tem 2 empresas que fechou, empresas grandes, de tradição. Então a gente consegue se manter no mercado com qualidade, com viaturas boas, sede própria, trazendo tudo que tem de mais moderno para trabalhar com o nosso cliente. O nosso monitoramento, nosso pessoal é extremamente treinado, sabe? Pessoas qualificadas para trabalhar dentro. Então a gente pode oferecer um serviço com tranquilidade para o nosso cliente. Ok, Roberto, te agradeço imensamente a tua presença, sim, e que você procure cada vez conquistas. Elas estão aí para ser conquistadas, mas depende muito da qualidade e da vontade que não falta para você. Muito obrigado, Tchê, pelo convite, e eu sempre digo, cara, a gente tem que acreditar no sonho. Não só acreditar, a gente tem que ir atrás, correr, que a gente tem que sonhar, e se a gente correr atrás, esse sonho se realiza. Ok, sendo assim, estamos encerrando mais um Veteranos Futebol Clube, e até a próxima semana!